Na Floresta Sombria, da trilogia Lembrança do Passado da Terra, de Cixin Liu, quem são os indivíduos nomeados Barreiras? Quais os seus planos? Como irão levar adiante o dever de criar um plano tão astuto, capaz de enganar o Santi e toda a humanidade? Mais detalhes sobre os fundamentos do projeto Barreiras estarão nos vídeos colocados aqui na descrição. Neste vídeo quero apresentar a barreira que criou o plano mais absurdo de todos os tempos. E não, para quem lê os livros, eu não estou falando de Luo Ji. Senhoras e senhores, eu vos apresento o plano de Rei Dias, a barreira número 2. Rei Dias, presidente da Venezuela na história, assume o posto barreira como um contrabalanceamento às potências do mundo desenvolvido. Ele foi escolhido pela sua influência e destaque político e militar, e por ser considerado um gênio da tecnologia de baixo custo. Ele adotava uma estratégia de conflito baseada em guerrilhas dispersas, que desafiavam potências com um poderio militar muito mais avançado, e coordenava a produção de armamentos avançados em larga escala, a baixo custo. Depois de estabelecer departamentos gerais de pessoal, Rei Dias vai até os centros de simulação de armas atômicas, no laboratório científico em Los Alamos. Ele tem um pedido: quer que projetem uma bomba termonuclear. Não qualquer bomba, a maior potência que conseguirem atingir, 200 megatons no mínimo. A bomba termonuclear com maior potência já detonada pela humanidade foi a Tsar Bomba, em um teste da União Soviética em 1961, com mais de 50 megatons de TNT, embora tenha sido projetada inicialmente para 100 megatons. Em comparação, as bombas de Hiroshima e Nagasaki tinham, respectivamente, 15 e 21 quilotons de TNT. Desde então, restrições práticas, legais e éticas vetaram o caminho da produção de bombas ainda mais poderosas. E o Tratado do Espaço Sideral de 1967 proíbe o uso de armas de destruição em massa no espaço, seja para testes ou para fins bélicos diretos. Permite apenas a exploração científica do espaço exterior com meios e fins pacíficos. Se o plano de Rei Dias consiste em utilizar bombas de destruição em massa no espaço, essas restrições teriam de ser levantadas. Mas em um contexto sem precedentes, em que é necessário se preparar para o que está por vir, não é difícil imaginar que os tratados de não proliferação nuclear seriam revisitados pela humanidade, especialmente a pedido de um barreira. Uma barreira não tem autorização para toda e qualquer ação, mas desde que o conselho que avalia os seus pedidos consiga ser convencido de que faz parte do plano, de que é viável dentro do orçamento, então o pedido é aprovado. A barreira não precisa se justificar e não deve revelar a sua real intenção. Se quiser, pode não dar explicação nenhuma. O conselho pode interpretar o pedido e chegar numa conclusão. Se quiser, o barreira pode forjar uma justificativa para criar uma fachada e ao mesmo tempo assegurar a aprovação do conselho. Mas o que Rei Dias pretende exatamente com esse pedido? Seria eficiente usar bombas de hidrogênio numa guerra espacial? Quando uma bomba atômica é detonada, uma quantidade imensa de energia é liberada em forma de radiação, incluindo luz visível, raios-x, raios gama. Na Terra, essa energia produz uma onda de choque que se propaga por todo o lado, destruindo o que estiver em seu caminho. No espaço, por outro lado, sem atmosfera para transmitir essa onda de choque, a explosão não geraria a mesma pressão destrutiva em seu entorno. Também não veríamos aquela característica nuvem de cogumelo que eleva poeira, partículas, detritos e dispersa o fallout, a radiação residual de partículas radioativas que são lançadas à atmosfera e depois se precipitam à Terra. A explosão, tanto no espaço quanto na Terra, causa um pulso eletromagnético que poderia danificar, destruir equipamentos eletrônicos e interromper a comunicação em uma área considerável. O maior teste nuclear já conduzido no espaço durante a Guerra Fria deixou bem claro a magnitude de tal interferência. Lançado pelos Estados Unidos em 9 de julho de 1962, o Starfish Prime fazia parte de uma série de testes no espaço antes que operações como estas fossem proibidas.
A ogiva lançada em um foguete a partir de um ponto no Oceano Pacífico, perto da ilha Johnston, cerca de 1.450 quilômetros do Havaí, detonou 1,4 megatons de TNT a uma altitude aproximadamente de 400 quilômetros. A explosão provocou impressionantes auroras boreais no Pacífico e até chegou à Nova Zelândia, com clarões de luz aterradores. O pulso eletromagnético gerado pela detonação foi bem maior do que o que era esperado. Causou danos em sistemas elétricos e eletrônicos na Terra a mais de 1.300 quilômetros de distância e atrapalhou a comunicação, danificou os satélites com o aumento da radiação eletromagnética em um cinturão que perduraria por meses. Assim, usar bombas termonucleares numa guerra espacial, com a ideia de talvez ameaçar o funcionamento das naves inimigas, também poderia interferir nas próprias bases aliadas no espaço, até comprometendo os suportes de vida em estações espaciais próximas. E se, para prevenir isso, a humanidade criasse escudos anti-pulso eletromagnético, anti-radiação, os Santi também não teriam dificuldade em fazê-lo. Quando é feito o pedido, Rei Dias é avisado sobre estes efeitos de uma explosão no espaço. Uma barreira não é onisciente. Ela poderia contar com o suporte de especialistas em diferentes áreas, mas teria de ser cautelosa, porque um interesse demasiado em alguma questão específica poderia revelar as suas intenções. Estudar por conta própria também não seria a solução, pois os Sófons poderiam vigiar cada movimento de uma barreira. Rei Dias insiste na criação dessa superbomba. Ele argumenta que outros tipos de armas que poderiam ser mais eficientes no espaço sequer tinham sido desenvolvidas ainda. Melhor seria aprimorar uma tecnologia que já existe, que a humanidade já domina, que poderia aumentar a eficiência de um ataque se um alvo fosse diretamente atingido. Ele comenta: "Eu estudei energia nuclear e é por isso que gosto de bombas nucleares. Elas me passam uma boa impressão." O que você acha que Rei Dias estava tramando? Alguns acreditaram que ele tinha apenas uma fixação, um fascínio por esse tipo de armamento e estava se aproveitando de sua posição de poder para realizar esse desejo seu. Quando ele apresenta o plano de produzir superbombas em massa para o Conselho, já numa segunda fase na reunião dos Barreiras, eles perguntam: "Quantas bombas você precisa?" Ao que Rei Dias responde: "Quanto mais bombas, melhor. Produzam o máximo que a Terra tiver capacidade de fazer. A quantidade específica depende da potência que as bombas de hidrogênio conseguirão alcançar no futuro. De qualquer maneira, conforme dados atuais, a primeira etapa do plano precisa de no mínimo 1 milhão. Ou seja, 1 milhão de bombas só para começar. Quando falo que esse é o plano mais absurdo, é porque esse é o plano mais absurdo. Rei Dias quase não tem o seu plano aprovado. Isso porque, tirando as dificuldades teóricas, técnicas de criar um modelo de bomba que é quase um mini-sol, a quantidade de recursos para tal plano ser executado seria surreal. E ainda havia uma grande desconfiança por parte dos governos da Europa e dos Estados Unidos com esse interesse exacerbado em construir bombas de hidrogênio. Será que por causa de uma fixação perversa por bomba como a sua, a Terra deveria se transformar em uma fábrica de bombas? Diz o embaixador americano. Rei Dias argumenta que essa é a derradeira guerra da humanidade. Tudo precisa ser feito, até o que parece exagerado. O destruidor de barreiras de Rei Dias, com a ajuda dos Sófons, acompanha cada passo da barreira, tentando sondar qual é o seu propósito último. Uma grande pista no comportamento da barreira surge. De repente, Rei Dias desenvolve uma fobia profunda do Sol. Ele passa a se esconder e a temer a nossa estrela. O tempo passa e depois de anos hibernando a fio, o plano de Rei Dias quase é cancelado, porque ele sugere, quando inicia a segunda fase do plano, fazer um teste de detonação em Mercúrio, e para isso, cavar uma gigante cratera no planeta. Novamente, o Conselho não compreende o porquê, e sinaliza que isso seria um esforço de engenharia descomunal. A humanidade, entretanto, já havia começado a exploração de outros astros no sistema solar,
com a ajuda do elevador espacial. E com o desenvolvimento em paralelo de estratégias de guerra no espaço, o interesse em realizar o teste em Mercúrio foi adiante. Mas Rei Dias foi confrontado. Até o momento, Rei Dias foi a barreira que mais consumiu recursos. Chegou a hora de pôr um fim nessa regalia. O senhor ainda precisa explicar por que temos que realizar testes subterrâneos em Mercúrio. A menos que queira fazer isso apenas para queimar dinheiro, não conseguimos ver nenhuma razão plausível para esse pedido. Em teoria, o ponto era justamente esse, não fazer sentido para ninguém. Mas a reação dos embaixadores de outros países é muito válida, porque um plano colossal teria o risco de simplesmente esgotar os recursos da humanidade e sequer ser bem-sucedido. Será que valeria o risco? Rei Dias rebate as objeções dizendo: se tivermos que explicar cada detalhe de nossos planos, para que serve o projeto Barreiras? Mas ele decide explicar. Com as explosões em Mercúrio, a ideia é criar uma enorme cratera naquele planeta, para servir de base para o lançamento de bombas de hidrogênio, como uma resistência final, como o último bastião da humanidade, caso a Terra caia. Será que Rei Dias sentia o medo do Sol porque iria ficar mais perto dele? Será que sentia medo porque suas bombas eram quase um mini-sol? E será que o plano de guardar uma fortaleza final para a resistência da humanidade era mesmo o seu plano real? Até que um dia, de alguma forma, o destruidor de barreiras irrompe nos recintos de Rei Dias e nos dá a resposta. O motivo da heliofobia é outro. 1 milhão de bombas não serão lançadas contra os Trissolarianos. Não há uma resistência final. Rei Dias simulou uma fixação absurda por bombas atômicas e fingiu acreditar que a força bruta esmagaria o inimigo. Ao analisar o comportamento de Rei Dias e pensar no motivo específico de ele ter escolhido Mercúrio, e por que esta quantidade de bombas, o destruidor de barreiras chega no âmago do plano. O plano de Rei Dias não é um plano só de força, em essência, mas sim um plano de dissuasão. A artimanha envolvia guardar em Mercúrio o maior número possível de bombas de hidrogênio, na maior potência que a humanidade conseguisse produzir, para ameaçar detonar todas estas bombas de uma vez em uma cratera profunda, com o objetivo de usar as explosões como um motor de desaceleração da velocidade de órbita do planeta, a fim de causar uma instabilidade na órbita com a redução da velocidade, e assim, pouco a pouco, causar a queda de Mercúrio no Sol, gerando uma reação em cadeia que puxaria cada planeta do sistema solar, um a um, para uma morte infernal no coração do Sol. Estremecer diante do Sol agora faz todo o sentido. Quando eu disse que era o plano mais absurdo de todos, é porque esse é o plano mais absurdo de todos. Se esse plano fosse execuível, Rei Dias lançaria um jogo de dissuasão contra os Trissolarianos. Se eles viessem à Terra, ele ameaçaria condenar todos os planetas à destruição, numa sinfonia de queda ao Sol. Se a humanidade vai ruir, todo o sistema solar ruirá com ela, e não haverá um lar para Trissolares. A parte física e econômica do plano de Rei Dias falhou, porque de fato não seria um plano executável. Imaginem a dificuldade de produção e logística de levar tantas bombas a Mercúrio, o fino ajuste da detonação e depois a quantidade absurda de bombas que deveriam ser produzidas para tentar atingir o objetivo, muito mais que 1 milhão. Os Trissolarianos sabiam que o plano era totalmente fora de questão, mas o cerne da questão, a dissuasão, a ameaça contumaz, que dá à humanidade uma posição não inferior de negociação, é o que revela o brilhantismo desse plano. Rei Dias apontou para o lado certo, mas ele não tinha a ferramenta, o conhecimento necessário para gerar uma dissuasão válida. Ele usou o que estava em seu alcance,
Talvez imaginou que a humanidade com o tempo conseguiria produzir bombas de destruição em massa em larga escala. A dissuasão é a arte de convencer a outra parte de que não vale a pena prosseguir com o ataque. Mas isso só é garantido com uma ameaça tangível, real, com a capacidade igual de gerar riscos que desencorajem a ação do invasor. No mundo moderno, o poder nuclear de polos rivais, essa fina balança do terror, é o que garante que um lado não saia atacando o outro indiscriminadamente. Por mais tirânico e expansionista que pudessem ser, um lado não pode avançar sem considerar a ameaça igual do outro lado. Entretanto, a dissuasão só funciona se houver credibilidade. Se o invasor acreditar que o dissuasor tem coragem de prosseguir com a ameaça. Mas isso é história que fica para um outro vídeo. Vocês gostaram do plano de Rei Dias? Conseguiram adivinhar antes de ser revelado? A humanidade não gostou. Rei Dias foi acusado de traição de crime contra a humanidade, porque a sua estratégia, se levada às últimas consequências, utilizaria toda a humanidade como refém, ameaçaria a sua sobrevivência. Ao ser revelado o seu plano, a barreira poderia fingir que não era nada disso, poderia pensar em outra coisa. Mas no fim das contas, foram tantos recursos e empenho que o próprio Rei Dias, frustrado em ter o seu plano descoberto, não quis contestar. Ele foi morto pelo seu próprio povo ao voltar ao seu país, que já não o via como um herói. Agradeço se assistiu até aqui. Inscreva-se no canal Xan Tiumbirumbijumbis para acompanhar os próximos capítulos. Um agradecimento especial aos apoiadores do canal, que fazem parte da frota Tiumbirumbijumbis. Se você quer apoiar o canal, incentivando a produção de conteúdos, clique no botão Seja Membro. E até a próxima!